tudo bem? Tá melhor. A situação em Chicago tá melhor. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo. E para se inscrever, segue aqui, aqui embaixo vai aparecer como você se inscreve. Você clica no botão inscrito e depois no sininho, tá bom? Então, vamos juntos. Tem muito conteúdo legal vindo pela frente. Novidade aqui, inclusive aqui no cenário. Comprei essa impressão 3D aqui do traçado de Interlagos. Eu comprei de Suzuka também, que é uma pista que eu gosto bastante, mas não está aqui na minha frente, decorando a minha residência. Mas aqui no cenário Interlagos, que é uma pista que eu gosto muito, Brasil, então fez todo sentido. E tira essa parte branca que tá aqui também, né? Sem nada, e ficou um negócio bem legal. Gente, Justin Fields. Acho que desde o draft eu não toco no assunto, porque, bom, esta não é a Bears TV, né? Embora eu torça para o Chicago Bears, não significa que só o Chicago Bears vai ser tema aqui do canal. Quando é um assunto relevante, que eu julgo ser relevante para o público, para quem está inscrito e enfim, aí eu falo, né? Se não, acho que não tem muito o que falar. Mas eu acho que é um assunto relevante, né? Os Bears subiram no draft para pegar o Justin Fields, uma troca excelente, inclusive, né? Subiram aí para pegar um quarterback que tem potencial para ser o quarterback da franquia. É o melhor quarterback que eu vi os Bears escolhendo, e eu vi os Bears escolhendo Rex Grossman, por exemplo, eu vi os Bears escolhendo Mitchell Trubisky, já consigo falar o nome dele, então estou superando, né? As fases do luto, né? Já estou superando, tá tudo bem. E, enfim, tem muito potencial, né? Não quer dizer que seja perfeito, né? Tem alguns aspectos do Justin Fields que me incomodam um pouquinho, mas que são trabalháveis. Um deles é a chamada Hero Ball. O que é Hero Ball? É o eu vou meter o louco e eu vou resolver esse Paranauê, né? Tradução livre, curte idiomas, eu vou meter o louco, né? Que é também chamada pelos americanos de YOLO, You Only Live Once, né? Dane-se o que vai acontecer, eu vou meter o James Bond e que seja o que Deus quiser, né? A gente teve uma jogada que não foi um passe, mas foi um YOLO que o Fields meteu. No início da participação dele contra o Miami Dolphins, ele deu um giro, uma pirueta, parecia o peão do baú e soltou a bola, foi um fumble. Ele tem que tomar um pouco mais cuidado ao proteger a bola em alguns lances da NFL. Teve alguns lances também contra a Indiana na última temporada dele no college football, que ele meteu umas hero balls que foi meio sem noção, né? Pressionado, quase caindo, soltando o passe achando que é o Mahomes. Ele não vai poder fazer isso na NFL. Dito isso, porque ele não é o Mahomes e ninguém é o Mahomes, né? Só o Mahomes é o Mahomes. E até mesmo o Mahomes, quando é o Mahomes, não consegue fazer um passe maravilhoso como se fosse o Mahomes. Ficou confuso. Dito isso, eu gostei muito do que eu vi. Muito, mas muito. Mas muito. Antes que falem, você está se empolgando com o quarterback calouro num jogo de pré-temporada contra a 2ª/3ª unidade dos Dolphins. E eu sei que tem gente que vai dizer isso. Tudo bem, é um argumento. Meu contra-argumento. Com o que eu me empolguei? Eu não me empolguei com a produção do Fields. Não me empolguei com os pontos que ele colocou no placar. Eu me empolguei com as coisas que dependem dele. Eu vou dar um exemplo. No touchdown que ele fez terrestre, a jogada começava a progressão do lado direito. Agora eu me esqueci qual que era exatamente o conceito de rotas, mas eu lembro que tinha uma rota saindo no flats e a defesa dos Dolphins estava muito bem posta ali, tá? Inclusive teve até uma falta na jogada, um holding defensivo. Não tinha uma saída do lado direito. O que o Fields faz? Ele olha para o outro lado, segue na progressão de recebedores e ele vê que tem um espaço para ele correr com a bola. Ele deslancha, corre e consegue o touchdown. Então, esse é o tipo de coisa que não depende se você está jogando contra a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª unidade ou se está jogando contra o time aqui do Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, ou de Montevidéu. Isso é uma coisa que o quarterback tem que fazer independente do adversário. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar independente do adversário, tá? Isso é uma coisa que eu não vi o Mitchell Trubisky fazendo várias vezes. Até porque ele chegou na NFL basicamente só conseguindo ler metade do campo. Enfim. Vou esperar. Então, isso depende do Fields. Teve um outro passe, que agora eu esqueci para qual recebedor foi, me desculpem, né? Estão tantos jogadores aí na pré-temporada, mas foi um passe que o Fields ele sai do pocket porque a pressão chega, ele lança contra o movimento do corpo e a bola vai no alvo. Isso independe se ele está jogando com o 15º wide receiver do Chicago Bears contra a 16ª defesa do Miami Dolphins. Você está falando do trabalho dele de sentir a pressão, sair do pocket, conseguir dar um passe em movimento com o ball placement correto para que o wide receiver faça a recepção. Isso independe desses outros fatores. O touchdown também foi uma bela jogada, né? Um passe em profundidade que ele conectou com o tight end. E eu sinto, aliás, uma bela chamada do Matt Nagy, não sei nem se podia ter mostrado essa chamada na pré-temporada, eu preferia que não tivesse mostrado. Mas eu fui sentindo uma evolução do Justin Fields ao longo do jogo. Ele começou o jogo bem desconfortável,
A linha ofensiva dos Bears não estava ajudando, teve holding, enfim, umas campanhas que não estavam fluindo. Mas é diferente você ver o Justin Fields jogando. Eu peço para que vocês façam isso, mesmo sendo contra defesas diferentes, mas o próprio quarterback. É diferente ver o Fields jogando do que o Andy Dalton. São espécies diferentes. Quando você vê um quarterback, o Davis acabou me falando isso hoje, que ele viu numa clínica que ele fez de técnicos. Quando você vê um quarterback da grife, quarterback da NFL, é diferente. Claro, inúmeros fatores podem estar envolvidos. O Andrew Luck, por exemplo, chegou como o melhor prospecto de quarterback desde o Peyton Manning em 98. O Luck foi draftado em 2012. Acabou não tendo linhas ofensivas, acabou se machucando muitas vezes e o potencial dele foi reduzido em meio a isso. Eu literalmente chorei por causa disso, como vocês devem se lembrar naquele vídeo que eu fiz na aposentadoria do Luck. Então, não dá para prever o futuro com 100%. O que dá para falar é que existem as ferramentas para o Justin Fields ser um bom quarterback. E além dessas ferramentas que eu vejo dele processando o jogo, e que, claro, ele vai processar o jogo cada vez melhor, mergulhando nesse sistema tático dos Bears e todo o resto, eu vejo uma condição dele já ser titular na semana 1. No primeiro momento pode parecer esquisito, Putz, o Justin Fields vai ser titular na semana 1 contra o Aaron Donald e o Jalen Ramsey, mas é bom que ele seja. O Tua Tagovailoa foi, ano passado, titular contra Donald e os Rams. Você tem que colocar o calor em situações assim para ele aprender. E por tudo que eu vi em termos de caráter e ética profissional do Justin Fields até agora, do momento que ele foi draftado até agora e até antes em Ohio State, é um cara que, se ele tiver 20 interceptações nessa temporada, não me parece que isso vai ser o que vai afetar o rendimento dele para anos posteriores. Um cara extremamente dedicado, você não vê o cara envolto em polêmicas. Eu diria já que dá para chamar de adulto Justin, ou adulto Justino, ou adulto Campos. Não sei ainda. Mas é um cara que você vê que está focado nisso, em ser o melhor quarterback da história do Chicago Bears. Não vai precisar de muito. Afinal de contas, o melhor é o Sid Luckman, que jogou há mais ou menos 80 anos. Menos, década de 40. Mas enfim, sou péssimo de contas, sou de humanas. Mas é isso, é diferente. É diferente. Mesmo sendo uma partida de pré-temporada, dá para analisar algumas coisas que elas casam com aquilo que a gente já tinha visto em Ohio State, que a gente já tinha visto do scout dele e todo o resto. É perfeito? Não é perfeito. Tem várias coisas que precisa melhorar, o trabalho no pocket em algumas jogadas, essa hero ball como eu mencionei. Mas eu acredito que faça sentido ele ser titular dessa semana 1. Até porque o calendário dos Bears, ele ajuda demais nesse início. Tem esse jogo difícil contra os Rams uma das melhores defesas da NFL na temporada passada. Houve algumas perdas, é verdade, em talento e o coordenador defensivo, mas ainda deve ser uma defesa de alto nível. Mas depois tem um jogo contra o Cincinnati Bengals, que não é uma defesa forte. O Cleveland Browns, que teve reforços, mas não é a melhor defesa da NFL. E seria um desafio interessante ver ele jogar contra o Myles Garrett também. Acho que é um fator. Denzel Ward também é um excelente cornerback. E depois pega o Detroit Lions e o Las Vegas Raiders, que são duas defesas muito fracas, considerando que a gente viu na temporada passada. Dos Raiders se deu quase 30 pontos por jogo e o reforço que teve foi o Yannick Ngakoue. Ainda deve ser uma defesa problemática na secundária. Depois disso tem vários jogos difíceis. Pega aí Tampa Bay Buccaneers, Pittsburgh Steelers, em termos defensivos. Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers, que tem o Jair Alexander, que tem os irmãos Smith, e é uma rivalidade, é difícil você colocar o cara para jogar nesse jogo, para começar a carreira dele contra os Packers, acho que é colocar numa fogueira que não precisa. Baltimore Ravens também, que tem uma defesa competente, e que manda muitas blitzes, isso pro calor pode ser um complicador. Então eu acho que deveria sim ser titular desde a semana 1, porque existe uma porta de entrada nesse aspecto, que depois vai ficar mais complicado de colocá-lo, senão vai ter que colocar só no Thanksgiving, só na segunda metade da temporada contra os Lions. Não faria sentido colocá-lo nessa sequência que eu mencionei, porque é muito dura e aí realmente vai mais afetar o time do que qualquer outra coisa. Então, minha opinião é esta. Eu vejo ferramentas do Justin Fields para render e para render desde o início. Tem problemas? Ainda tem. Tem dores de crescimento que vão acontecer? Sim. Mas quanto antes ele passar por isso, melhor. Não é um quarterback que chega absurdamente cru na NFL, que não tenha como colocar ele no primeiro ano. E também não é como se os Bears fossem para os playoffs com o Andy Dalton, como o San Francisco pode ir com o Jimmy Garoppolo. Você não está colocando isso em risco. É uma outra situação. Eu acho que o Fields desde o início faz todo sentido. Fizemos o que podíamos. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar o like, também de compartilhar com seus amigos. E para mais conteúdo, dobro de vídeos aqui, com um precinho bem bacana, uma lata de coca por mês. Se você gosta do canal, para você apoiar também, assina o Curte Plus. É tipo um OnlyFans, mas eu tô de roupa sempre. Podem ficar tranquilos, tá bom? É só clicar aqui embaixo em Join e eu te espero. Também tem o link na descrição para você assinar o canal, para você ser membro do canal, tá bom? Beijo carinhoso e até a próxima.